Saudações, eu sou o professor Walter Almeida de Matemática, do 9º ano. Nós vamos ver agora a aplicação sobre funções, ok? Alguns exercíciozinhos para tirar aquele resto de dúvida que porventura tenha ficado. Vamos lá? Bom, exercício de aplicação. Dadas as funções abaixo, você está no plural, vou ter mais que uma. Determine o zero, o gráfico, ponto de máximo ou mínimo, se existir. Crescimento e ou decrescimento. Por que o e o ou? Simples, porque quando a função é do primeiro grau do tipo simples, ela é crescente ou decrescente. Mas se ela for do segundo grau, ela tem esses dois comportamentos. Então vamos ver as funções. G de x é 3x menos 9. Então a primeira coisa que eu vou fazer é resolver essa primeira questão aqui. Então, g de x é igual a 3x menos 9. A primeira coisa que o nosso exercício faz é pedir o zero da função. Então, fazer o zero dessa função é anotá-la e igualar a zero. Ou seja, transformá-la numa equação simples. O que está negativo passa a positivo e o que está multiplicando vai passar a dividir. Então, x vale 3. Aqui eu terminei o primeiro pedido. Vamos para o segundo? Gráfico dessa função. Para que eu possa fazer o gráfico de uma equação do primeiro grau, eu preciso me lembrar que é uma reta, tudo bem? Então, vou fazer o esboço aqui simples, da forma mais simples que a gente puder, mais simplista. X e y. Bom, se o gráfico é uma reta, eu preciso de 2 pontos, no mínimo, para fazer essa reta. O primeiro ponto que eu vou usar é o zero da função. O segundo ponto que eu vou usar, o coeficiente linear. Então, ela vai passar em x sobre 3, então aqui está o 3 positivo, e ela vai passar no y em menos 9. Então, óbvio que essa distância vai ser maior, então lá em menos 9, vai passar aqui, vai fazer isso aqui. Menos 9 e o 3. Então, observa que esse é o gráfico dessa função, tudo bem? Qual o nome desse gráfico? G de x vale 3x menos 9. Então, esse é o gráfico dessa função, tudo bem? Bom, vamos para o próximo pedido. Item 3. Ela tem ponto de máximo ou mínimo? Como se trata de uma função do primeiro grau, não tem ponto de máximo ou mínimo, ela é infinita, tudo bem? Bom, então agora eu vou fazer o classificar se ela é crescente ou decrescente. Bom, para fazer essa classificação, aqui é simples. Eu vou olhar o valor do A, ou coeficiente angular. Como ele é positivo, eu vou dizer que ela é uma função crescente, pois o A é positivo. Tranquilo? Primeira está terminada. Fizemos tudo que a gente podia fazer com conhecimento de função para o 9º ano. No ensino médio, o professor vai dar mais uma rochadinha e lá você entrega o que ele pede, hein? Vamos para o item B. No item B, f de x vale 4x. Bom, a primeira pedida do enunciado é o zero da função. Então vamos para o zero da função. Eu vou copiar a função e vou igualá-la a zero. Então, o que está multiplicando passa a dividir. Nada dividido por 4. Nada. Essa é a hora que o seu professor pergunta para o aluno, ele fica na dúvida. Mas ainda bem que vocês não estão por aqui para me perguntar, né? Bom, vamos para o item B. Gráfico dessa função. Vamos fazer um gráfico pequeno aqui, para que seja possível resolver tudo. O gráfico dessa função. Faço apenas o esboço, uma ideia simples desse gráfico. Primeira coisa que eu preciso observar. Para que eu possa construir uma reta de uma função, eu preciso de 2 pontos. O primeiro ponto é o x, ou o zero dessa função. E nós já calculamos esse x, é o zero. Então o primeiro ponto está aqui, onde exatamente o x vale zero. O segundo ponto importante dessa função é o termo independente, ou seja, aquele número que aparece sem letra. Vamos a ele? Alguma coisa aconteceu, não tem esse número sozinho. Bom, quando isso acontecer,
quer dizer que essa função, originalmente, o termo independente é zero. Então, esses pontos, eles acabam coincidindo. Os dois pontos estão um sobre o outro. Professor, como é que eu vou determinar uma única reta se os pontos estão no mesmo lugar? O que eu faria? Aí você vai ter que partir para a análise do coeficiente angular. Observaram que o A vale 4? Então, o coeficiente vale 4, o coeficiente linear vale 0, não é isso? Esses são os coeficientes originários. Você conseguiu perceber que esse A ele é positivo? Ele é maior que 0? Bom, se ele é maior que 0, eu já sei que a minha função tem que ser crescente. E o meu gráfico, para que ela possa ser crescente, ele só pode ser desenhado, então, dessa forma. Tudo bem? Então, essa função vai receber o nome f de x igual a 4x. Acabei de dizer que ela é crescente. E aqui a gente termina o estudo do gráfico de uma função incompleta. Por que eu estou falando que ela é incompleta? Porque o coeficiente linear é nulo, é 0. Tudo bem? Bom, vamos para o último exemplo, então. Então, nós temos a função y é igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Vamos copiá-la aqui. X ao quadrado menos 7x mais 12. A primeira coisa que ele pede, então, seria o zero dessa função. O que é o zero da função? É resolver, transformar na equação do segundo grau, porque ela é do segundo grau, e encontrar o zero. Então, vamos lá. Primeiro passo, vou retirar o nome e igualar a zero. X ao quadrado menos 7x mais 12 é igual a zero. A partir desse momento, ela deixa de ser uma função e passa a ser uma equação do segundo grau. Então, eu vou resolver separando os coeficientes, depois o delta, x1 e x2, ok? Bom, coeficiente A, como aqui não tem número e é positivo, vale 1. O B é o menos 7. E o C é o termo independente, então ele vale 12. Positivo. Primeiro passo, os coeficientes. Segundo passo, o discriminante, é o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Quero chamar a atenção de vocês que na multiplicação o 1 positivo é elemento neutro. Então, eu posso me livrar dele. Número negativo elevado a expoente par, resultado positivo. 7 ao quadrado. 4 vezes 12 são 48. Então, meu delta vale 1. Bom, a partir desse momento agora, determinar o primeiro valor de x e o segundo. O primeiro e o segundo, menos o valor do b, mais ou menos a raiz do delta. A raiz quadrada de 1 é 1. Eu vou ganhar esse tempinho. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1 são 2. Então, no primeiro x, eu vou pensar o seguinte. Menos vezes menos dá mais. Então, 7 menos 1 dá 6. Dividido por 2 são 3. Para fazer o segundo x, ao invés de pensar no menos, vou pensar no mais. Menos vezes menos dá mais. Então, 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. Então, os dois zeros da função estão aqui. O 3 e o 4. Bom, vamos pensar agora, então, no gráfico dessa função. Para que eu possa construir o gráfico de uma função do segundo grau, eu tenho 3 pontos importantes. O primeiro e o segundo x e o termo independente, não é isso? Então vamos lá. Qual foi o primeiro x dessa questão? O 3. Qual foi o segundo? 4. Então eu já sei que ela passa sobre o 3 e sobre o 4. Agora resta saber onde ela passa no termo independente. Para determinar o termo independente, é só vir aqui no C. Então, ela vai passar no 12 positivo. Lá em cima, ela vem aqui assim. Deixa eu só ampliar esse gráfico. Para dar uma noção de proporção menos ruim, né?
Então ela vem aqui em cima, passa pelo 3, faz a volta e continua subindo. Eu sei que esse valor é o primeiro x, sei que esse valor é o segundo x, e sei que aqui é o termo independente. Então aqui é o 12. Observa que eu consegui perceber que essa parábola tem a concavidade voltada para cima e os 3 pontos muito claramente. Bom, então observa, daquilo eu já fiz o 0, 3 e 4, o gráfico está pronto. Agora eu vou tentar ponto de máximo ou mínimo. Bom, se a minha concavidade é para cima, significa que o meu A é positivo. Toda vez que meu A for positivo, eu tenho um ponto de mínimo. Então, o ponto de mínimo dela seria x do vértice igual menos b, então, menos b sobre 2a, ou 7 sobre 2, e o y do vértice menos delta, ou menos 1, sobre 4a, 4 vezes 1, 4. Então aqui eu também já tenho as coordenadas do ponto, já sei que é ponto de mínimo, então só vou anotar. Ponto de mínimo, ele é x vale 7 sobre 2, e o y, 1 sobre 4. O último pedido que ele me faz é para dizer aonde essa função cresce e aonde ela decresce. Bom, eu vou começar a observar a partir dos 7 meios, 7 sobre 2, porque esse 7 sobre 2 é exatamente essa distância. Ok? Então, o que acontece? Me valendo do pincel. Ele vem de um y grande positivo, olha o 12. Aí ele começa a descer. Se você for olhar, ele vai se aproximando de y por aqui, ó. Ele chega a y vale 0 e vem até o y negativo. Então observa, o primeiro contato visual que eu tenho é o 12 positivo e o menor contato visual que eu tenho com o y é 1/4. Se ele sai do positivo para o negativo, significa que ele perdeu em tamanho. Então aqui ele decresceu. Então eu vou dizer que essa função é decrescente do infinito negativo até o 7 sobre 2. Tranquilo? Bom, aqui eu percebo que ele tem uma mudança de comportamento. Ela vinha descendo, aí ela chegou no ponto mínimo, ela fez uma curva e começou a subir o valor. Ela sai de um y negativo e vai só aumentando o seu valor, não é isso? Então eu posso dizer que ela é crescente exatamente em 7 sobre 2, exatamente 7 sobre 2, vou deixar dessa forma. E ela segue até o infinito positivo. Vai ficar melhor assim mesmo. Então, aqui eu termino a análise dessas funções que foram passadas, das 3 funções. Não é tudo que precisa saber sobre esse conteúdo, mas é importante que você domine com muita qualidade isso aqui. Nesse tempo que eu só tive como dizer o que existe e da forma muito singela mostrar como se resolve. Certeza que o melhor professor, que é o seu, da sua escola, vai poder te ajudar com muito mais qualidade, com muito mais profundidade. Preciso dizer ainda que daqui a poucos meses, 2, 3, 4 meses, você já estará vendo isso aqui de forma muito mais profunda no ensino médio. Então seja inteligente, saia na frente, estude um pouquinho mais agora, tire todas as suas dúvidas, chegue no ensino médio com conteúdo muito bem construído e você vai ser destaque na sua sala, em qualquer escola que você for. A Prefeitura tentou oportunizar a vocês um singelo momento de aprendizagem, seja por mim, seja por outros colegas que trabalharam com muito empenho. Mas lembrando que nada disso tem tanta importância se você na sua casa não fizer a sua parte. Então a gente espera de coração que vocês tenham passado muito bem por esse período, que nenhum dos parentes de vocês esteja entre os quase 170 mil mortos
por essa pandemia. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês possam, que a gente possa, o país possa voltar a crescer e a ter boas aulas, da forma que era, da forma que a gente tanto gosta. Da forma que era, eu duvido que seja. As escolas vão ter que se reinventar e entender outros caminhos, que trouxe muito aprendizado. Não pela melhor forma, mas ela tem que deixar aprendizado e a vida é assim. Algumas vezes é na dificuldade que a gente cresce e vocês viram formas novas de aprendizado. Eu não tinha tido contato até então com aulas sem aluno e posso dizer que é muito triste esse espaço sem vocês. Eu não me imagino dando aula para a câmera e espero que isso não seja necessário por um bom tempo. Espero que a gente possa ter os dois modelos, vocês aqui na sala. Professor, é para copiar, me zoando, botando apelido? Eu prefiro que seja assim, do que a gente continue nesse modelo, né? Por mais que a gente tenha tentado se esforçar para deixar o melhor, talvez não tenha atingido todo mundo, não é isso? Ok? Então fica aqui o meu desejo que todos tenham saúde, todos tenham paz e que tenham, né, uma boa passagem de ano, mas não deixem de tirar dúvidas com o melhor professor, que é o seu da sua escola, ok? Então obrigado pela oportunidade que vocês me deram e até a próxima.